1h06, bora lá começar com a nossa reportagem, com notícias aqui de São Paulo. A Maju Arruda Leite tem informação importante pra gente a respeito da reunião que aconteceu um pouco mais cedo hoje no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e entidades produtivas, representantes, do setor produtivo de São Paulo. São Paulo é um estado gigantesco, tem muita gente, uma área territorial muito grande. Então, quando a gente fala nas principais produções, principalmente do agronegócio do país, boa parte passa por São Paulo. Então, a gente está falando de um estado com uma produção muito significativa de café, significativa de carne, muito significativa de suco de laranja, que são produtos que nós exportamos em grande quantidade para os Estados Unidos. Ou seja, seremos fortemente afetados, a produção de São Paulo será fortemente afetada. Mas a gente está falando de uma negociação que também está acontecendo em nível federal, Diplomacia brasileira e diplomacia dos Estados Unidos. Mas o governador de São Paulo resolveu tomar a dianteira também, participar de negociações e fazer reuniões na manhã de hoje. Como é que foi esse encontro, ô Maju Arruda Leite? O que a gente tem de informações? Boa tarde para você. Tudo bom, Ana? Uma boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. E os Estados Unidos estão sem embaixador no Brasil e o responsável por essas negociações, essas conversas, é o encarregado de negócios, o Gabriel Escobar, e ele que participou da reunião aqui em São Paulo e não a reunião do governo federal que aconteceu simultaneamente no mesmo horário. Duas reuniões, uma comandada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outra liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O mesmo assunto, discutir os impactos e as medidas em relação à tarifa de 50% anunciada por Donald Trump. Bom, essa reunião começou no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo de São Paulo, por volta das 10 horas da manhã, durou cerca de 2 horas. O que nós sabemos foi uma reunião fechada. Então, dessa vez, a assessoria do governo de São Paulo não deixou nem os cinegrafistas fazerem registros de imagem da reunião. Isso é algo que acontece nessas reuniões de porta fechada. Às vezes os cinegrafistas têm ali uns 5 minutinhos para registrar as imagens, mas dessa vez nenhum empresário conversou com a imprensa, muito menos o governador, e também nem os cinegrafistas puderam ali realizar imagens dessa reunião que foi feita a portas fechadas. Mas o que nós sabemos é que cerca de 18 pessoas participaram desse encontro, entre representantes de empresas, instituições setoriais. Uma dessas pessoas foi o Paulo Scaff, empresário, político, que foi presidente da Fiesp por muitos anos. Ele que também liderou esse encontro, convocou também, junto com o governador Tarcísio de Freitas, o encontro com empresários do setor da indústria. E o que a gente conseguiu de informação é que o objetivo dessa reunião foi demonstrar que o governador de São Paulo não pretende radicalizar, que ele vai levar um perfil mais moderado, que pretende explorar brechas nas negociações por diferentes setores. Isso é que a gente teve de informação até o momento. A expectativa é que talvez o governo de São Paulo ainda divulgue alguma nota dando uma posição clara do que realmente foi discutido e se de fato chegaram a algum acordo nessa reunião de hoje. Como eu disse também, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reencontrou com empresários do setor em Brasília. É uma reunião que aconteceu no mesmo tempo, mas, como eu disse, o embaixador, o responsável pelas negociações dos Estados Unidos, esteve presente nessa reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A expectativa é que haja uma segunda reunião também em Brasília, dessa vez focada com os representantes do agronegócio, e as duas reuniões com o mesmo objetivo, discutir as medidas em relação à tarifa de 50% de Donald Trump. E ontem o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, também comentou sobre isso. Ele foi questionado se havia algum problema dessas duas reuniões acontecerem no mesmo momento. Ele disse que não vê problema nenhum nessa realização e que o Geraldo Escobar, representante dos Estados Unidos, não havia procurado o vice-presidente geral da República, e na semana passada Tarcísio se encontrou com ele justamente para discutir também essa interlocução
com as empresas americanas. Mas a gente vê, então, tanto o governo federal quanto o governo de São Paulo tentando lidar aí com essas possíveis tarifas que podem ser implementadas a partir do dia 1º de agosto, Aninha. É isso. Obrigada, viu, Maju? Qualquer novidade, se alguém falar, aparecer por aí, a gente tá aqui, tá bom? Até mais, um beijo. É isso, beijo, até mais. Bom, e vale lembrar que na semana passada, o estopim, né? Porque a coisa já vinha se desenhando há alguns dias, né? O governo dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, né? A figura de Donald Trump vinha fazendo ameaças ao Brasil, começando pela reunião da cúpula do BRICS. Depois disso, houve um episódio em que o governo brasileiro chamou esse encarregado de negócios dos Estados Unidos para uma conversa no Itamaraty, o que no meio diplomático é visto como uma represália, é visto como uma reação significativa após Donald Trump fazer uma postagem em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, já existe, né, essa questão envolvendo o governo federal e o representante de negócios dos Estados Unidos, né? O que eu torço para que não atrapalhe em nada as conversas que agora estão num outro nível, né? Diante dessa ameaça de uma tarifação de 50% a partir de daqui a pouco mais de 2 semanas. Então esse é um ponto que é importante a gente ressaltar quando a gente fala sobre essa aproximação do governador de São Paulo com esse encarregado de negócio dos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin, né, vem conversando bastante com jornalistas, tomou a dianteira nessas conversas, entrevistas coletivas, entrevistas em estúdio das emissoras. Ele conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, inclusive, no fim de semana, e não falou o nome, nem precisava, mas ele respondeu uma pergunta que fizemos sobre o papel do governador de São Paulo nessa discussão, porque a primeira posição de Tarcísio de Freitas foi criticar a postura do governo Lula e, não digo defender os Estados Unidos em relação à tarifação, porque isso ele não fez, mas justificar com a posição do governo brasileiro essa reação dos Estados Unidos, o que foi bastante criticado por Geraldo Alckmin, né? Enfim, e hoje, já com quando questionado sobre essas reuniões que Tarcísio está fazendo, já com um tom mais moderado, talvez seguindo aquilo que ele mesmo falou em várias entrevistas, que o governo federal vai separar a questão política da questão econômica e que agora o que importa é a questão econômica, é resolver como é que vão ficar esses negócios daqui em diante com essa tarifação que até agora não teve nenhum sinal de recuo por parte dos Estados Unidos, que afeta bastante produções importantes, como a gente comentou aqui, antes de conversar com a Maju Arruda Leite.